Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que vocês nos escutem. Rodrigo Rosal, meu nome, eu sou vinculado ao DED, Departamento de Educação, trabalho na área de Fundamentos Educacionais. Esse é o segundo vídeo da série sobre Educação e Espiritualidade na obra do professor Ferdinand de Rohr. O primeiro já foi disponibilizado, essa semana vocês conseguem ver nas plataformas digitais e no canal da nossa rádio web aqui. Então lá, nesse primeiro vídeo, eu falo um pouquinho no introito, na apresentação, sobre Ferdinand, sobre como se estrutura esse livro. Naquele primeiro momento, naquele primeiro vídeo, que já pode ser visto, como eu disse, vocês verão que eu anunciei que ia tentar falar do prefácio e da introdução. Mas para não ficar tão longo, eu estou colocando esses vídeos dessa série com no máximo 30 minutos, que eu acho que é o que vai acontecer hoje também. Então, naquele vídeo, eu faço essa apresentação da obra de Ferdinand e leio e comento o prefácio desse livro. E hoje, nessa sequência, nesse segundo vídeo, eu vou me comprometer com a introdução, que eu acredito que é o que vai dar tempo de fazer. Porque além de ler, como vocês poderão ver nesse e nos outros vídeos, eu faço comentários também. Então, a única coisa que eu acho relevante sempre reprisar é que é uma série, como eu já disse, é uma série sobre a obra de Ferdinand de Rohr, que trata, o título da obra é Educação e Espiritualidade, contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade, do homem e da educação. Então vamos, hoje, 15 de junho, na UFRPE, na nossa rádio web, ler e comentar a introdução desta obra. Sigamos. Num sentido bem amplo, pretendemos com este livro contribuir para as questões que talvez sejam as mais polêmicas da educação. Qual é a meta da educação? Com que finalidade educamos? O que esperamos do nosso educando como resposta à atividade educacional? Quando olhando para a história do nosso espaço cultural, revela-se uma quantidade enorme de propostas. 2 pontos. E aí, uma observação. Ele vai listar o que, se você é ou foi estudante de pedagogia, como eu falei na aula anterior, quando Ferdinand se refere à maneira como os fundamentos estão configurados, caracterizados e apresentados na estrutura, no design curricular dos cursos de licenciatura. Em pedagogia é onde ele mais ensinou, mas não só. No meu caso eu falei dessa experiência, mas na Rural especificamente é um curso que eu ainda não ensino, mas ensino em todas as outras licenciaturas. Então realmente reafirma-se no componente curricular de filosofia da educação, quer venha assim, filosofia da educação 1 e 2, quer venha como fundamentos histórico-filosóficos também. Então, essa lista que vocês vão escutar aqui agora, quando ele diz tem uma quantidade enorme de propostas que tentam responder a essas questões que ele disse previamente, né? Qual é a meta da educação? Com que finalidade nós educamos? Então, qual é a visão geral de ser humano, de pessoa e de realidade, de mundo que se tem, que dá um suporte ou que serve como espectro maior de reflexão de onde se retira com que finalidade educamos? Então, se você é estudante de licenciatura, está estudando essa parte de fundamentos, filosofia, história educacional, algum desses que eu vou ler aqui você já escutou falar. Não é a única maneira de se abordar e se tratar a questão dos fundamentos. Eu já falei isso em outros vídeos aqui. Mas é uma maneira possível, honesta, seguir a perspectiva histórica, cronologicamente falando, e destacar delas aquilo que, de uma maneira geral, vem sendo a matéria de constituição dos componentes curriculares dos cursos de licenciatura. Voltando para o livro. O ideal de heróis guerreiros em tempos homéricos. O homem trabalhador do campo, honesto em Hesíodo. O antropocentrismo e a retórica dos sofistas.
o ideal da busca de uma vida questionadora e virtuosa no sentido socrático. A inserção e contribuição no estado platônico ideal meritocrático. O desenvolvimento das virtudes éticas e dianoéticas para poder realizar o homem como animal político racional, em Aristóteles. Então, aqui ele está falando das chamadas paideias gregas, né? Que não se excluem nisso, ele não vai aprofundar isso aqui, como ele diz, o objetivo não é esse, mas você já está reconhecendo, e mesmo que você não seja da área propriamente de educação, mas escute esse vídeo por curiosidade, são marcadores históricos relevantes, né, que a gente não pode negligenciar, a gente não precisa imediatamente concordar ou discordar, mas é um esforço de esquematização e de síntese que Ferdinand faz aqui, que a gente reconhece isso facilmente, quem trabalha na área ou quem estuda em curso de licenciatura. A busca da luz divina interior no neoplatonismo. A meta de Santo Agostinho de submeter a razão à fé e enxergar Cristo em nós. As virtudes do cavaleiro medieval. A vida monástica, afastando-se do terreno e se dedicando a Deus, via trabalho e oração. O ideal escolástico de reconciliação entre fé e razão. Então, tudo isso a gente recolhe e reconhece como sendo palavras-chave, conceitos, guias e citação de autores que não esgotam, longe disso, mas que apontam para o que mais aparece nos livros de história da educação e ou de filosofia da educação, perspectivas filosóficas, históricas, temáticas, invariavelmente remete a alguns ou a todos desses que ele aqui citou. Então, do mesmo jeito que eu disse, não se esgota o ideal educativo ou as ideias gregas no que ele lista, mas o que ele lista está dentro do que a gente pode encontrar lá, como aqui também não se esgota a Idade Média num pensamento majoritariamente cristão, mas é assim pelo menos que vem majoritariamente aparecendo nos manuais e nos livros que abordam essa temática, por exemplo. Então, sempre lembrando, fazendo esses vídeos, essa série, não exclusivamente para, mas sobretudo partindo da experiência como educador que trabalha na área de fundamentos, como ex-aluno de licenciatura também, por exemplo, filosofia, e como quem trabalha com os estudantes de licenciaturas e com os colegas que também pensam, pesquisam, atuam e problematizam essas questões na área. Então, essas questões propostas por Ferdinand no início dessa introdução vão ser respondidas de diferentes formas nesses contextos socio-históricos, nessas culturas e a partir de conceitos chaves, ideias guia que a gente encontra em autores como esse que ele cita. Então, o pensamento no medievo. A visão renascentista de sabedoria universal. O ideal protestante reformista, Lutero, por exemplo, enfatizando a responsabilidade do homem na sua relação direta com Deus. A supremacia da razão na época das luzes. A primazia do coração no romantismo. A harmonia total da pessoa na formação neo-humanista. O ideal do cientista positivista. A postura do gentleman. A vida pragmática, aprendendo o aprender nas experiências. O homem revolucionário, superando as contradições sociais. O empreendedor liberal, produzindo bens. A pureza da raça, o poder da vontade, o elan vital, o ser a si mesmo existencialista. A cidadania democrática. As competências diante do processo de globalização. O ideal holístico, o homem da paz. Aí ele está levantando tudo que é encontrável da modernidade, da chamada modernidade, que pode ser localizada não só, ou não temos também a pretensão aqui de datar, não seria responsável fazer isso, mas dizer que quando trabalhamos questões de modernidade, remetemos ao que em filosofia, pelo menos, busca respaldo no pensamento a partir do Renascimento, das reformas, etc., isso é um fato, né? É assim que, de uma maneira geral, é apresentado na matriz curricular. Então, quando ele vem debulhando, pinçando, pescando desses horizontes culturais e dessas sistematizações
intelectuais, vocês escutam coisas que a gente reproduz ainda hoje. Então, hoje há um apelo muito grande para se trabalhar a questão da não violência, da cultura de paz, etc. Então, isso atravessa os tempos, né? Mas isso ganha mais força no pensamento contemporâneo. Então, quando ele se refere a questões sociohistóricas, é impossível não pensar no materialismo como não só metodologia, mas como proposta de entendimento de mundo mesmo, né? Que é uma questão política, econômica e tal. Então, tudo isso, o existencialismo, ou os existencialismos, que ao longo da obra ele vai reconhecer, né, um existencialismo ateu e um não ateu, etc., só para dar exemplos de quantas abordagens podem contribuir para a gente problematizar na melhor formulação ou na tentativa de encontrar respostas que sejam coerentes, consistentes, defensáveis a essas questões que ele lança no começo da introdução. Aí ele segue, voltando para o livro. Levando em conta que a nossa lista é incompleta e que por dentro das propostas mencionadas ainda existem inúmeras diferenciações e especificações, torna-se evidente que a meta da educação, ao mesmo tempo em que a reconhecemos como elemento central e indispensável das reflexões propriamente pedagógicas, representa um problema complexo e de difícil solução, mesmo descartando as propostas históricas e nos restringindo às atuais. É fato, né? Quem atua na área reconhecerá isso. Na área, sempre lembrando, quem atua como professora, professor, educador, educador, sobremodo nos cursos de licenciaturas, onde enfrentam essas questões de maneira incontornável, e é importante que assim seja, sabe que só no rol do que a gente construiu do século XX para cá, por exemplo, já existe material de sobra e alguns complementares e alguns conflitantes em relação a essa disputa de visão de mundo e de compreensão do que pode ser o ser humano, do que deveria ser o ser humano, do que parece ser o ser humano. É sempre isso que está por trás, né? Ou também é isso que está por trás de todas essas reflexões nesse campo de disputas acirradíssimas, né? Ou de peleja, como a gente diz por aqui. É uma peleja. A solução mais fácil, voltando para o livro, desse problema é delegar a responsabilidade aos, entre aspas, duplas, ele vai colocar aqui, aos poderes sociais competentes. É no jogo das forças sociais, políticas, econômicas e ideológicas que vão se configurando as diretrizes e os modos de viver em sociedade, que, por sua vez, determinam as metas a serem alcançadas na educação. Além de não deixar fazer escolhas nessa posição, pois não existe consenso na disputa dessas forças. A responsabilidade continua existindo no ato da submissão. Ou seja, a gente não pode se furtar de tentar responder de maneira autêntica, reconhecendo nossos próprios condicionamentos que existem, mas que não nos impede de ter uma certa e necessária liberdade de reflexão, um distanciamento e um posicionamento crítico, criativo, cuidadoso na apreciação e no enfrentamento dessas questões. Então, se disser as coisas se resolvem assim mesmo, não, elas não se resolvem assim mesmo. Elas requerem a intervenção cada vez mais consciente e disposta a reconhecer o conflito de ideias, no mínimo, e a nos posicionarmos diante dele, embora sabendo que o posicionamento, por mais longo que seja, ele também tem uma data, ele é provisório. O que é que não é provisório? Se a gente quisesse problematizar, quer dizer, essas próprias questões, quer dizer, em todas essas épocas, nos parece, em todas essas possíveis tentativas de formulação de resposta e de contextualização e de abordagem, cada um com seus conceitos, do que seja do que deva ser o mundo, do que possa ser o mundo e o ser humano, e a educação correlata a isso, correspondente para assegurar isso ou para aprimorar isso, a questão da meta, a questão de com que finalidade, ela se coloca, né, em qualquer situação.
Voltando para o texto. No mesmo modelo em que a filosofia se tornou serva da teologia na Idade Média, constatação de Ferdinand, que de uma maneira geral, nos cursos de filosofia a gente discute sobre isso. A educação vira serva do conjunto das forças sociais em voga. Sem negar a necessidade de pensar a meta da educação a partir de e por dentro das condições históricas existentes no presente, não vemos necessidade de excluir propostas históricas das nossas reflexões. Ele não vê necessidade de excluir. E, sobretudo, não aceitamos isentar o educador da responsabilidade diante do estabelecimento da meta educacional, o que eu falei há pouco. Qualquer que seja a nossa filiação teórica, vou usar expressões que dentro das universidades são muito comuns de vocês escutarem, para quem for, tiver na universidade e para quem estiver fora também que nos escute. Então, qual é a sua ancoragem? Isso está imbricado? Quais são as imbricações teóricas? Né? Se há ou não coerência entre o que se pensa, o que se sustenta e o que se faz. Então isso atravessa a nossa vida como um todo e a reflexão e a prática dentro das instituições de ensino superior que formam os professores não escapam a isso também. Aí Ferdinand aqui diz, olha, a gente não isenta o educador diante da responsabilidade de estabelecer a meta educacional. Degradaríamos o educador a um mero papel de técnico, de executor de tarefas determinadas à sua revelia, caso negássemos a responsabilidade que a própria atitude educacional implica em relação à sua meta, como pretendemos mostrar nas nossas reflexões. Então, eu me lembro muito, eu citei isso ou no primeiro vídeo ou em outro, mas, enfim, reforço agora que há uma discussão contínua e muito presente ainda sobre a cientificidade, a necessidade ou não de um estatuto científico para a educação. Isso é mais bem discutido, isso é muito presente, sobretudo nos fóruns em que defende a relevância, a pertinência, enfim, a autonomia do campo e do curso propriamente da área de ensino. A pedagogia como uma ciência da educação. Então, essa discussão de ciência da educação, ou ciências da, apesar de não ser recente no sentido de hoje apenas, mas ela é atualíssima e se sustenta e volta, sobretudo quando a gente pensa nas atuais diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada dos professores de educação básica, ou seja, os nossos alunos de licenciatura. Então, quando a gente fala de base nacional comum curricular, por exemplo, que é fortemente discutida, debatida, contextualizada, quando fala do novo ensino médio, o revogaço, etc. Então, tudo isso pressupõe a gente discutir meta educacional, a gente discutir possibilidades de sermos mais enquanto humanos, o que nos caracterizaria de maneira mais adequada enquanto humanos. Em que consiste o processo de tornarmos-nos humanos, de humanização? Então, são essas questões que a gente já sabe, não são simples, mas não dá para escapar, para se esquivar, para não contemplá-las na reflexão e na prática educacional. E os melhores interlocutores com quem eu tenho sentido isso são os próprios estudantes. Eles se mostram muito receptivos e reconhecem a relevância, a urgência, a pertinência desse tema da meta e das questões que se ligam a ele. Eu vou repetir essa parte do livro de Ferdinand, esse trecho. Degradaríamos o educador a um mero papel de técnico, de executor de tarefas determinadas à sua revelia, caso negássemos a responsabilidade que a própria atitude educacional implica em relação à sua meta, como pretendemos mostrar nas nossas reflexões. E segue. Em meio às mais variadas sistematizações e classificações que são possíveis diante da multiplicidade de finalidades propostas para a educação, destacamos uma que nos parece central. Todas têm em comum que a meta proposta expressa o sentido último que atribuímos à nossa vida. Vou repetir. Todas têm em comum que a meta proposta expressa
o sentido último que atribuímos à nossa vida. Podemos distinguir esse sentido a partir da questão de como ele se define. Existe uma instância fora, além ou superior ao indivíduo, que já anterior à sua existência determina o sentido da vida dele, ou é ele mesmo, independente das forças externas existentes, quem decide sobre o sentido da sua vida, que é capaz de realizar nas condições dadas. Ele coloca essa questão para a gente, eu vou repetir. Existe uma instância fora, além ou superior ao indivíduo, já anterior à sua própria existência, que determina o sentido da vida dele? Ou é ele mesmo, independente das forças externas existentes, quem decide sobre o sentido da sua vida, que é capaz de realizar nas condições dadas, postas? Aí ele segue. A primeira forma, certamente, é a que mais se faz presente na história, na perspectiva de Ferdinand, supondo que ele fez um compilamento, um levantamento, ou que da maneira como a história da filosofia e a história da educação, ou os problemas educacionais apresentados filosoficamente, historicamente, sistematicamente, se coloca. Aí ele entende que a primeira forma de dizer, de reconhecer, de pugnar, de pleitear, de sustentar que há uma instância fora, superior, além do ser humano, que de alguma maneira já predetermina o que seria esse sentido. Ele acredita que se a gente faz essa leitura, a gente identifica mais propostas que se filiariam a essa visão. Aí ele diz, torna-se bem evidente na filosofia de Platão, em que as ideias que devem nortear a vida humana são eternas, únicas e imutáveis. Uma observação. Claro, Ferdinand não está fazendo um livro, como alguns outros que existem, relevantes, que cumprem a sua função formativa também, de manuais de filosofia da educação, de história da formação humana, ou propriamente de iniciação à filosofia. Mas vou dar um exemplo, né, que a gente pode problematizar já. Torna-se bem evidente na filosofia de Platão. Então, para quem está escutando, pode dar a impressão, se você, por exemplo, conhece alguma coisa da obra de Platão, propriamente, ele está localizando isso em que texto? Ele está localizando isso em que obra? Porque se eu digo assim, a educação platônica é ou não é tal e tal, eu precisaria mostrar em que diálogo, em que diálogos, como se refere à obra dele, propriamente Platão, você encontra evidências de que isso seja assim. Então, isso não desmerece em nada esse texto que Ferdinand faz, mas é só para vocês entenderem, por exemplo, o que um pesquisador, um educador, um filósofo como eu faço quando estou lendo. Depois eu vou conferir, porque ele não vai fazer isso aqui, né, e o livro não se propõe a isso, pelo menos algumas desses referenciais, desses marcadores filosóficos e históricos que ele traz, onde é que se sustenta, entende? Porque senão fica uma visão genérica, rápida e dá um quê de superficialidade, que eu acredito fortemente que não é o que ele quer passar aqui. Ele está apenas fazendo um texto vestibular, um texto inicial, um introito. E eu estou dando um exemplo agora de educador, quando falo para os meus alunos que digo, olha, aqui pode haver uma generalização, é preciso ter cuidado. Que ou quais diálogos de Platão, e isso serve para qualquer outra autor, justificam ou não, afirmam ou infirmam essa observação dele aqui. Voltando para o texto. Torna-se bem evidente na filosofia de Platão, em que as ideias devem nortear a vida humana, são eternas, únicas e imutáveis. Em todas as propostas religiosas. É a força divina que predetermina o sentido de vida. Veja, pressupõe um conhecimento de todas as matrizes religiosas. Se a gente for apertar, a gente sabe que provavelmente não é assim, mas eu também acredito que não é a intenção dele generalizar por baixo. É apenas por uma questão de localização, de espaço, de tempo, de intenção, de proposta do livro. Mas, mais uma vez, eu digo, como é que a gente poderia fazer, além de outros, claro, que vocês também notem, percebam e queiram, como é que a gente pode fazer inserções para melhorar a própria ideia que aqui está, alargando, contraditando ela. Os livros servem para isso também, né? Então, em todas as propostas religiosas, não sei,
Mas vamos lá. É a força divina que predetermina o sentido da vida, independente das vontades instantâneas. Também em todas as doutrinas político-econômicas sociais, que enxergam em uma determinada formação social a condição da realização humana, pressupõe um sentido de vida anterior ao indivíduo. Então veja, quer sejam em propostas filosóficas, quer sejam em propostas religiosas, quer sejam em propostas político-econômicas sociais, é possível, quando diz que enxergam uma determinada formação social, a maneira, por exemplo, de realização do ser humano, elas pressupõem um sentido anterior à própria vida desse ser humano, na visão dele. Chamamos de teorias da correspondência. As teorias educacionais que se fundamentam no sentido da vida humana pré-existente, e ao qual só resta ao educando a tarefa de corresponder. Então, é ele que está dando esse nome, teorias da correspondência. Essas teorias supõem que o educador já encontrou o sentido da vida e se utiliza dos meios pedagógicos impositivos ou não para ajudar o educando a reconhecer esse sentido como válido, verdadeiro e segui-lo. Quando a gente leva em consideração, por exemplo, a feitura, o planejamento, a formulação de um plano de ensino, de um plano de aula, de um plano, enfim, de estudo, alguns postulados, alguns pressupostos a gente tem em conta. Eu compartilho geralmente com os alunos em sala, pelo menos uma constatação minha. Né? Eu não vejo ninguém negar a capacidade humana de aprender. A gente aprende. Então, eu considero o aprender um postulado, uma condição prévia, uma pré-condição da própria educação. E a liberdade, aí isso já seria mais complexo, eu reconheço, mas eu também reconheço a liberdade como um pressuposto, uma condição prévia da educação. Aí uma pergunta, por exemplo, só para compartilhar com quem nos escuta, que eu acabei de fazer com os alunos de licenciatura de Biológicas e de Química aqui, essa semana, foi eu coloquei o se a liberdade e a capacidade para aprender são postulados, são condições prévias da educação, qual a necessidade de um currículo escolar, e de nós, educadoras, educadores? Fundamente. Então, é um tipo de questão que a gente formula a partir das discussões em sala e de ideias como essa que nos chegam por reflexões sobre meta educacional, sobre planejamento educacional, sobre gestão da educação. Isso interfere também na questão das políticas públicas. Então, são assuntos umbilicalmente ligados. Repito, essas teorias supõem que o educador já encontrou o sentido da vida e se utiliza de meios pedagógicos impositivos ou não para ajudar o educando a reconhecer esse sentido como válido, verdadeiro e seguido. A outra forma de enxergar o sentido da vida é vê-lo como tarefa do indivíduo, como conquista de autonomia contra as forças externas que nos tentam influenciar. Um primeiro movimento maior nesse sentido encontramos nos sofistas. Veja, mais uma vez, então, há um livro chamado O Movimento Sofista, escrito em francês inicialmente, traduzido já para português para quem quiser, de Kerfer, que ele trabalha essa questão dos sofistas, se é possível aglutinar o pensamento sofista, se havia teses, propostas, visões distintas entre o que se cognominava, se alcunhava, se apelidava, se chamava, enfim, de sofista. Um outro ponto, quer dizer, eu reconheço num diálogo teeteto, por exemplo, em Platão, que há essa referência ao homem como medida de todas as coisas, que é o que Ferdinand vai dizer aqui agora. Mas essa própria passagem do homem medida, ela pode ser problematizada de outras formas. Então estou fazendo aqui um movimento que fiz em parágrafos anteriores, problematizando já o próprio texto aqui, né, com o que ele exige dialogar. São muitas referências, né? E isso não pode ser trabalho de de uma pessoa só. Por isso que constituir um grupo que estude isso aqui, eventualmente, se houverem interessados, eu ficaria extremamente feliz. Além dos alunos que já me acompanham nisso, a quem eu sou profundamente grato. Então, o lema "O homem à medida de todas as coisas", de Protágoras, revela esse fato com nitidez. Os valores supostamente inquestionáveis da aristocracia grega não servem mais de orientação. Cada um define seu sentido e o defende na cidade com os meios que domina.
Os sentidos considerados válidos na modernidade recebem golpes de martelo por parte de Nietzsche, que depositou no poder da vontade de cada um a definição do sentido de vida. O existencialismo ateu e as tendências pós-modernas reafirmam a ausência de referências externas válidas na determinação do sentido da vida. Chamamos as teorias educacionais baseadas nesse pressuposto de teorias da irreverência. Nessas, o educador, consciente da nocividade das influências externas na opção de um sentido próprio da vida, tem a tarefa de denúncia e, com isso, de preservar a autonomia do indivíduo. Então, veja, o papel do educador, da educadora, mudaria a partir da adoção do reconhecimento de alguma dessas vertentes, aceitando essa nomenclatura que Ferdinand usa, da correspondência e da irreverência, ou seja, de não prestar continência a elas, de não fazer reverência a elas, ou de se submeter a um sentido prévio, qualquer que seja a configuração socioeconômica, política, religiosa ou filosófica. Então, isso implica na própria constituição da identidade do docente, na desconstrução que a gente faz dessa própria figura e dessa imagem, portanto, remete a uma reflexão sobre a nossa prática, invariavelmente. Mesmo levando em conta que essas duas vertentes não apresentam, na maioria das vezes, nas suas expressões mais extremas, a meta da correspondência pode apresentar-se com certa flexibilidade, abertura, e a da irreverência pode aceitar regras mínimas e indispensáveis da convivência humana. Podemos afirmar que grande parte das discussões pedagógicas em prol da meta educacional se polariza em torno delas. Os defensores das teorias da irreverência acusam-os da correspondência por todas as desgraças causadas pelo dogmatismo inerente a posições que afirmam um sentido pré-existente. Os representantes das teorias da correspondência veem a realização do sentido da vida, em que acreditam, constantemente boicotada pelas atitudes da irreverência. Parece uma disputa sem fim e solução. E aí ele segue. Nosso trabalho não tem a pretensão de resolver a questão, porém, intencionamos contribuir na busca dessa problemática, com a proposta que pretende atender reivindicações justas das duas vertentes. Isso eu sempre acho muito digno de destacar em Ferdinand, a honestidade dele. Então, sim, ele reconhece, eu reconheço também, reivindicações justas a esses dois grupos que ele colocou aqui, chamado, repito, teorias da correspondência, teorias da irreverência. Pergunta-se se não existe uma possibilidade de compreender o sentido da vida humana, representando na sua realização a meta da educação como algo posto, algo a ser encontrado e reconhecido, e, ao mesmo tempo, como algo que não tolhe a liberdade humana, que não tolhe a autonomia na tarefa de realizar-se. Em busca dessa proposta, fazemos uma nova distinção nas metas históricas e atuais da educação. Podemos diferenciar as posições que destacam uma determinada disposição do ser humano, como sua razão, sua fé, sua vontade, sua força de trabalho, criatividade, etc., e enxergam nessa parte sua realização principal. Das múltiplas facetas que compõem o ser humano, privilegia-se uma, ou umas poucas, que representam as áreas em que o ser humano se realiza verdadeiramente, e as outras se reduzem a um papel secundário, se não são consideradas fatores perturbadores da humanização. Assistimos, no decorrer da história, certo revezamento no destaque dos aspectos que estão sendo considerados mais importantes no alcance do sentido da vida. Encontramos em todos um reducionismo que, na desvalorização de lados essenciais da realização humana, provocam reações que tendem muitas vezes para uma inversão, levando a novos reducionismos. E ele segue. A nossa proposta enquadra-se na preocupação de uma educação que busca a integralidade humana. Ela insiste especialmente na inclusão da espiritualidade do homem. E aí ele segue. Chegamos com isso ao segundo conceito central da nossa temática, que não é menos controverso, complexo e polissêmico do que é a educação. Trata-se do conceito que normalmente ligamos à religião. Fala-se da espiritualidade específica das diferentes crenças religiosas e das diferenciações dentro delas. Mas aí ele segue. Observamos com frequência nos dias atuais pessoas que se declaram espiritualistas. Sem dúvida,
recebemos as mais variadas respostas quando perguntamos o que de fato isso significa para essas pessoas. Nelas há em comum a rejeição ao materialismo, seja ele político, econômico, filosófico ou ateísmo em geral, a crença numa força superior ao homem que confere sentido à vida e, no mínimo, um distanciamento em relação às religiões formais e tradicionais. Nos demais aspectos, os conceitos podem variar, das mais rasteiras declarações de autoajuda até os mais sinceros esforços para a harmonização consigo, com a humanidade e com o mundo. Podem apresentar os coloridos de um esoterismo mais folclórico, podem se munir dos sectarismos rituais e poderes inventados, de consumos sob a manta de prática religiosa, do sincretismo, de um esforço holístico de juntar ciência, filosofia e tradições religiosas e, finalmente, de uma busca sincera por encontrar nas religiões sua verdadeira essência. Não pretendemos, na nossa reflexão, fazer uma análise crítica de todas essas tendências que advogam para si a condição de espiritualistas. Julgamos mais produtivo recorrer ao esforço de contribuir para um conceito de espiritualidade que tenta se distanciar dos modismos do nosso tempo, compreendendo-se como parte fundamental e perene da harmonização do ser humano. Refletir sobre a espiritualidade implica, no nosso pensar, levar em consideração a integralidade do ser humano. Se admitirmos inicialmente, de forma provisória, que a espiritualidade é uma das dimensões que fazem parte do ser humano, não podemos vê-la de forma isolada, sem conexão com as outras dimensões profanas, entre aspas, duplas. Criar um distanciamento intransponível entre espiritualidade e as outras dimensões gera um misticismo falso e nocivo à nossa formação humana. E segue. Após a apresentação geral das dimensões, nós procuraremos aprofundar o conceito de espiritualidade e sua interligação com as demais dimensões que fazem parte do ser humano. Esperamos dessas reflexões uma contribuição à polêmica entre as posições de correspondência e irreverência diante do sentido da vida. No passo seguinte, buscamos esclarecer as perspectivas para o pensamento pedagógico que as reflexões filosóficas podem proporcionar. Discutimos as possibilidades que se abrem ao educador na perspectiva de uma educação que encontra na integralidade do ser humano, incluindo a sua espiritualidade, a sua meta, as exigências dessa visão em relação à sua formação e aos limites que encontramos na realização da sua proposta. E aos educandos também. Ficamos aqui por hoje. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.